Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de maio de 2024, segunda-feira, tá? Vamos analisar aqui o mini índice da sexta-feira. Na sexta-feira aqui o mini índice abre, tá? Abriu praticamente no fechamento, né? Veio testar o fundo novamente, tá? Tentou subir um pouquinho, mas aqui em alguns vídeos anteriores, tá? Colocar no macro aqui, ó, até mostrei para vocês que o índice ele estava aqui numa região onde tinha um vácuo de liquidez aqui, ó. E ele está preenchendo esse vácuo, tá? Como comentamos alguns vídeos anteriores, tá? Então ele vai ficar aqui um tempinho para poder é, preencher esse vácuo. E tínhamos também aqui nessa região esse candle vermelho aqui, ó, de alto volume. Então ele veio praticamente até o topo dele aqui, ó, né? E aí voltou aqui para o range aqui, ó. Tá? Ele subiu em três ondas aqui. Bateu na região aqui, tínhamos um ponto de controle aqui, que era o 61,8, tá? Só que aqui ele bateu nos 50% desse movimento aqui, ó, bateu nos 50% e já devolveu aqui até rápido, né? Na regiãozinha. Eu estava esperando aqui um pouquinho mais acima, mas respeitou bastante aqui e devolveu. O pessoal da sala pegaram algumas vendas por aqui, tá? Fiz alguns tradezinhos também, vou analisar aqui, ó. De volta para testar aqui. Mas deixa eu só traçar aqui, ó, só para vocês verem, 15 minutos, voltar, tá? Tínhamos aqui, ó, o ponto de controle, tá? Tínhamos aqui o 61,8, estava marcado. Aqui eu sempre falo para vocês, né? Quem quiser deixar marcado 50%, que também é forte, vai, bate nos 50% e devolve tudo. Ah, voltar aqui, um minuto. Ele bate aqui nos 50% e ele fica em range, ou num rangezinho. Sempre não, mas na maioria das vezes na abertura ele sempre faz um range, sobe, testar o topo aqui, sobe sem volume, tá? Aqui fiz uma vendinha, vamos pegar alguns pontinhos aqui, uns pontinhos bons, ó, pagou cerca de 500 pontos, tá? Aqui. Então, foi bem interessante, o primeiro trade do dia. Vamos comentar sobre o primeiro trade do dia aqui, ó. Tínhamos o quê? Tínhamos este volume financeiro aqui, ó, tá? Que segura o preço, tá? Ele volta a testar aqui, ele volta como? Volta no ABCzinho, um volume menor. Candlezinhos brancos, venda, alvo, extremidade, tá? Estava em range, e aí ele bate aqui, novamente, tá? Novamente aqui, ó. Volume financeiro. Vou falar hoje bastante sobre volume financeiro. Tá? Esse cara aqui segurando o preço, vem testar ele, vem como? Com volume menor, tá? Aqui eu estava na venda, tá? Saí aqui, acabei saindo, não peguei alta. O pessoal da sala ainda pegou a venda aqui, depois comprou aqui, pegou toda a volta de novo, cerca de 400, 500 pontos. Que ele volta para testar. Observem aqui, ó, nas extremidades, tá? Os fractais estourando. E aí, candle branco fecha abaixo, volta para testar aqui na região, volta para testar aqui na regiãozinha, tá? E aí, fluxo comprador diminui totalmente, tá? E aí, novamente. E aí, aqui, eu vim até mais ou menos nessa região,
pouquinho mais de 500 pontos de novo, e ele continua caindo, tá? Essa pernada eu não peguei, mas o pessoal da sala, alguns pegaram, muito bom. E aí ele chegou aqui na região, num ponto de controle, bem interessante, tá? E esse ponto de controle também, olhando no macro aqui, ó, eu coloquei na sala, no grupo, tá? No grupo do Telegram, é a mesma situação. Tudo que acontece no micro acontece no macro, tá? Observem aqui, ó, que ele chega neste movimento aqui, ó, tá? Só candle colorido, absorvendo o preço. Traçamos aqui volume financeiro. E aí, quando ele chega aqui, ó, exatamente aqui, tá? Observem bem, sem volume nenhum, um volume bem menor aqui, ó, tá? Não fecha abaixo. Tínhamos um ponto de controle no 128,580 que colocamos na sexta-feira, tá? E aqui fiz uma comprinha, tá? Esperava que ele viesse um pouquinho mais acima aqui, mas parou novamente nessa região aqui, mas deu para pegar quase 500 pontos. São bons trades, tá? Eu coloco o alvo, mas vou fazendo parciais e não, não devolvo, tá? Ah, porque nós estamos fazendo day trade, não swing trade para segurar a posição. Tudo que o índice der, a gente pega, vai fazendo parciais e vai protegendo a operação. Por isso que eu falo para terem sempre um gerenciamento, né? E aí foi um dia, uma sexta-feira interessante, bem interessante. Observem aqui, ó, e uma coisa que eu comento bastante com o pessoal. Às vezes, às vezes não, ultimamente, tá? Ultimamente o que está acontecendo é que o índice ele vai colocando, por exemplo, tínhamos um ponto de controle aqui em 128,880, tá? Ele vai colocando um volume expressivo aqui, ó, para parar o movimento. Mas geralmente ele continua caindo um pouquinho mais. Tá? Observem que aqui, ó, em nenhum momento o candle branco fecha acima, não procuramos por compra, né? E aqui sim, tá? Ainda comentei com o pessoal, provavelmente vai cair mais um pouquinho, tá? Vai, e o volume vai secar, tá? Chegou num ponto de controle, olha lá, o volume secou, diminuiu, comprinha por aqui, fiz a compra por aqui, pegou, fiz uma parcial de 250, um pouquinho mais aqui. Então esses foram os trades, tá? E a análise de volume financeiro. O volume financeiro, se você souber interpretar, tá? Vai te dar boas entradas. Na sala ao vivo, nós estamos sempre analisando, interpretando e observando o volume financeiro, tá? Conforme as retrações e expansões, tá? Ou regiões também de interesse, tá bom? Quem quiser participar, temos o grupo do Telegram aí na descrição do vídeo e a sala ao vivo também, tá? Na sala ao vivo, uma sala principalmente é feita para aprendizado, tá? É lógico que conseguimos pegar bons trades lá, tá? Mas focamos principalmente no aprendizado, para vocês terem a, a leitura também, tá? Para poderem caminhar com a própria leitura. Mas é isso aí, vamos colocar agora os possíveis pontos de controle para hoje, tá? Traçar algumas retrações, expansões, que serão nossos pontos de controle. Vou colocar aqui nos 5 minutos, tá? Ah, vou continuar com esse cara aqui, ó, que é o 61,8, tá? De todo esse movimento aqui, ó, 61,8, vou deixar aqui. Vou traçar o 61,8 aqui, tá? E depois um mais abaixo. Então, a princípio aqui, ó,
traçar esse primeiro ponto de controle, tá? Da máxima para mínima de sexta-feira, traçar o 61,8. Pegar esse cara aqui. Quem quiser traçar, deixar traçado também os 50%, tá? Fiquem à vontade, que eu costumo traçar apenas o 61, tá? Mas ultimamente ele está respeitando bastante os 50. Então eu sei que na sala nós colocamos, traçamos também, deixamos os 50 ali, tá? Mas quem quiser acompanhar, é, bom, traçamos aqui o 61, agora vamos dar um desum. E assim, pessoal, como o, o índice aqui, ó, esse cara aqui, ó, 130, 120, é o 61,8 macro, tá? Que é a região, podemos observar no 4 horas e até mesmo no diário. Então, tudo bem que passou um pouco aqui, mas ele geralmente faz isso, né, para pegar liquidez, enfim. Mas se respeitar aqui, tá, pessoal? Ele pode mandar do 61 para o 61, seria esse cara aqui, ó, 124, 480. Esse ainda continua sendo alvo, tá? É, a longo prazo, no macro. Para o day trade, tá? Para a gente não é muito interessante ficar focado nisso, porque senão vamos ficar só procurando venda e acaba atrapalhando. O day trade temos que analisar um volume diário, diário, diário que eu digo do dia, né? Ah, então, por que seria isso aqui, ó? Se traçarmos aqui, ó, essa região aqui, ó, até essa mínima para máxima, tá? 61,8 aqui. É, deixar traçado aqui 50% também, tá pertinho, porque dos 50 para o 61 são 760 pontos, tá? Então 50 ele pode respeitar aqui um pouco, um pouquinho também, tá? Vou deixar aqui marcado, ó, vou deixar marcado 50%, tá? E deixar marcado também o 80% que eu gosto bastante. 80%, por quê? Vou colocar aqui, ó, uma visão um pouco macro, tá? Vou colocar o 30 minutos, tá? Só para vocês observarem. 30 minutos. Vou colocar aqui numa tela mais limpa, tá? Só para explicar aqui para vocês, ó, 30 minutos, tela limpa, dá um zoom, então, 1 hora, fica melhor. Aqui, fica bom. Observem aqui, ó. Isso aqui é o Wyckoff puro, tá, pessoal? 80%, vou explicar aqui rapidinho, 80%, tá? Depois, se vocês quiserem uma explicação melhor sobre o 80%, é só colocar nos comentários aí, ou pedir lá no grupo do Telegram, tá? Nós temos aqui o Wyckoff, tá? Falando sobre o método Wyckoff. Tá? Nós temos aqui, ó, o último topo. Esse aqui foi o último topo, tá? Temos topos anteriores mais altos? Temos, mas esse foi o último topo. Tá? E quando o último topo, tá? Depois do último topo, o preço trabalha abaixo dos últimos fundos, tá? No movimento de retração, nós podemos marcar 80%. O que seria isso? Seria isso aqui, ó, essa retração dessa máxima para a mínima, aqui. E aí, quando Wyckoff, pelo método Wyckoff, ele diz que quando ele faz isso, faz o último topo, trabalha abaixo dos últimos fundos e volta na região de 80%, tá? Que geralmente é uma resposta rápida, tá? Aí, a venda rápida aqui, ó, ponto rápido, tá? Tanto é que ele abriu num gap de baixa gigantesco na quinta-feira.
E aí, qual o alvo desse cara aqui? O alvo desse cara, né? O alvo desse cara é o 61,8 aqui, ó, dessa pernada, né? Ele pode, talvez, mandar aqui para essa região, tá bom? 80% no macro, tá? No micro funciona? Funciona, mas no macro é melhor, dá para pegar muitos pontos, tá bom? Então é isso aí, tá? Só vou voltar aqui, ó. E os possíveis pontos de controle para hoje, tá, pessoal? 130, 320, 130, 120, que é o 61,8 macro. 129, 450, 129, 120, que é o 50% macro, tá? Deixa marcadinho ali. 128, 880, que é só um parâmetro. 128, 580, 128, 260, tá? 127, 480 e 126, 303, tá? Então são os pontos de controle hoje. Quem quiser marcar, vou deixar marcado também no, no grupo do Telegram, tá? Então é isso aí. Então, a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, bons trades, tá? E gerenciamento sempre, qualquer coisa, qualquer dúvida. É só chamar. Um abraço.